Amados irmãos, este é o vídeo número 4 de Jonas. E o capítulo 3 e 4 aqui são imprescindíveis. Veja aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então, Jonas estava se recuperando aqui. Ele simplesmente passou 3 longos dias e 3 longas noites no ventre da baleia. E Jonas foi vomitado, né? E ele está aqui numa outra cidade, se recuperando da experiência terrível. E a Bíblia diz, olha, agora levanta, vai até a cidade de Nínive e prega. Prega o que eu te disse. E versículo 4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E a Bíblia mostra no capítulo 4 que os ninivitas se arrependem, e se arrependem mesmo. E olha que interessante, versículo 10, o motivo do ódio de Jonas. E Deus viu as obras deles, capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Aí é que vem o capítulo 4, e vem Jonas revoltadíssimo com Deus, dizendo: olha aí, era por isso que eu não queria vir. É por isso que eu fugi, porque o Senhor teria misericórdia desse povo, que é meu inimigo, que é inimigo do teu povo, que é inimigo do teu povo. Interessante, né, irmãos? Jonas dificilmente entenderia Jesus Cristo quando diria, o mestre disse: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Jonas dificilmente entenderia que Deus é Deus sobre toda a carne e que eu preciso que você leia este versículo com seu aluno. E esse é um versículo que é fundamental, está em 2 Pedro, é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que é fundamental que eles vejam, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao quê? Arrepender-se. Ou seja, aqui de forma muito clara está dizendo que Deus tem vontade que todos se aproximem dele, que todos o reconheçam como Senhor, que todos digam que ele é o Senhor, que todos se arrependam. Então, Jonas não conseguia compreender isso. E é incrível que na sua revista, lá na página 43, revista do professor, ponto 4, a justiça humana, o autor tenha dito assim: o descontentamento de Jonas. Jonas foi bem sucedido em sua missão. Qualquer profeta de Israel, ou mesmo algum pregador de hoje, sem dúvida, ficaria satisfeito com o resultado do trabalho. A Bíblia não revela a razão do descontentamento de Jonas, senão o que ele mesmo afirma ao dizer que Deus seria piedoso e misericordioso. Aí vem o versículo 2. Ponto 2. Jonas esperava vingança. Será que Jonas esperava vingança? Olha, irmãos, eu vou ser muito franco. Jonas esperava que os assírios fossem arrebentados por Deus,
porque os assírios eram inimigos do povo de Deus e, por consequência, na mente de Jonas, os assírios seriam inimigos do próprio Deus. Jonas só tinha se esquecido que o povo de Deus estava sob o tacão dos assírios, ou seja, era um povo vassalo dos assírios, é um povo que servia os assírios porque se tinha afastado de Deus. Jonas tinha esquecido disso. Ou seja, os assírios eram um instrumento de Deus para que a própria palavra de Deus se cumprisse. E Jonas, tadinho, na mente pequena dele, na pequena mente de profeta que ele tinha se esquecido que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Sabe, irmãos, é um problema muito grande quando a gente pensa como Deus, né? E é um problema muito grande quando a gente acha que conhece Deus, quando a gente acha que pode dominar todos os pensamentos divinos e que, de repente, os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Olha, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado e explique isso para a turma, que muitas vezes quem nós chamamos de inimigos, Deus chama de meu servo. E que Deus é tão amoroso, que morreu foi por toda a humanidade. A Bíblia é muito clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou seu Filho para isso. E no meio de todo aquele que nele crê, está aquele que eu não gosto, está aquele que eu não vou com a cara, está aquele que eu de coração desejaria que nunca fosse alcançado pela misericórdia de Deus. Irmãos, um dos maiores erros na vida de qualquer um, se foi um grande erro na vida do profeta Jonas, não vai ser na minha. Um dos maiores erros na vida de todos nós, e fale isso para a turma, é acreditar piamente que Deus nunca amará aqueles que eu não amo. Acreditar piamente que Deus não morreu na cruz por aqueles que eu não vou com a cara. Irmãos, Deus é Deus, e Deus é misericordioso, e Deus é bondoso, e Deus é amoroso, irmãos. Ele ama de forma imedida todas as suas criaturas. E os ninivitas também tinham o direito de receber o amor de Deus. Deus não se tranca, irmãos. Deus não se coloca num pequeno cerco teológico e se diz, ó, Deus é só para esse, irmãos. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro. E você tem que dizer para a turma que a nossa posição hoje, porque Jonas, ele é um retrato fiel daquele irmão mais velho, dos dois irmãos, daquele irmão mais velho que quando o mais novo volta, ele não aceita de maneira alguma o retorno do irmão mais novo, não aceita que o amor de Deus atinja o irmão mais novo, não aceita que de alguma forma o perdão de Deus atinja o mais novo. Olha, meu irmão, fale para a turma que o amor de Deus é o amor de Deus e ele atinge a todos, sim. Independente de eu acreditar que aquele a quem Deus está atingindo é ou não meu inimigo, atinge a todos, porque Deus amou a todos. Então, se tem algo que Satanás trabalha e trabalha de forma séria, é no coração de muitos Jonas hoje, né? Gente que não aceita o amor de Deus para algumas pessoas. Gente que entra numa crise teológica terrível, beirando a depressão e dizendo, não é possível que Deus salvou aquele ser, aquela pessoa. Olha, irmãos, a diferença
entre nós e uma pessoa que odiamos, quanto a graça de Deus é nenhuma. Porque tanto eu quanto aquele que eu odeio, todos nós estávamos destituídos do amor de Deus, da graça de Deus. E ninguém é dono do Senhor. O Senhor ama quem quiser, o Senhor abençoa quem quiser, o Senhor se manifesta a quem quiser, e diga isso para a turma. Diga que nenhum de nós tem o direito de limitar o amor de Deus. Eu acho incrível que o livro de Jonas não termina dizendo que Jonas foi até aquela cidade se alegrar com os ninivitas. E é muito triste, irmãos, quando o amor de Deus alcança alguém e a gente se entristece porque o amor de Deus alcançou alguém. Olha, se isso acontecer, diga à turma que é necessário buscar o arrependimento. Eu creio que quem mais foi trabalhado no livro de Jonas foi Jonas, né? Porque tem gente que para entender o amor de Deus tem que ir para dentro de um peixe, tem que ser arrebentado, tem que botar a vida dos outros a perigo, como ele botou daqueles. E, irmãos, é tão fácil, é só entender que ninguém merece o amor de Deus. E se o amor de Deus veio a mim, eu tenho que ficar feliz. E se o amor de Deus veio àquele que eu nunca desejei, eu também tenho que ficar feliz, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Então, em Jonas, Deus ensina que é Deus para toda a humanidade. E ele não dá o direito a ninguém, absolutamente ninguém, de ficar triste pelo fato do seu amor ter atingido a todos. E veja que é algo interessante, né? Incrível como os profetas menores, eles falam fundo sobre o amor de Deus, né? Oséias fala sobre Deus se sentindo como marido traído, porque seu povo não estava se portando de forma correta para com o amor dele. Em Amós, Deus está revoltadíssimo, porque ele exige do seu povo que seu povo tenha amor para com o próximo. Tinha judeu muito rico vendo judeu pobre passando necessidade, explorando, e Deus não admite isso. Deus obriga, não nos obriga, mas Deus exige de nós que nos amemos uns aos outros. E interessante que no livro agora de Jonas, Deus está falando, olha, o meu amor não é só para vocês, não. O meu amor é para toda a humanidade. E eu não quero Jonas no meu meio, eu não quero gente que se diz grande profeta, gente que se intitula profeta, que é reconhecido como profeta, que tem o título de profeta, que profetiza e as coisas acontecem e simplesmente é incapaz de amar ao seu semelhante, porque o julga inimigo e não acredita que o amor de Deus possa alcançá-lo. Esse é o tema central. Que Deus te abençoe domingo. E lembre-se que sempre, toda sexta-feira, até meio-dia, no mais tardar 7 horas, os vídeos já estão absolutamente postados. Deus te abençoe. Esse aqui é meu filho Davi, que estará conosco na escola de domingo. Amém. Disse cá, né, Davi?